Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Josué, capítulo 23. E nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 11. Josué, capítulo 23, versículo 11. Todos acharam? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Invocamos a ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o Senhor venha falar aos nossos corações de um modo vivo, de um modo especial, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Empenhai-vos em amar o Senhor. O texto que nós lemos, ele está num contexto maior e faz parte das palavras finais, das palavras de despedida de Josué como líder, substituto de Moisés. E, na verdade, os capítulos 23 e 24 são palavras de despedida, onde Josué, além de trazer a memória do povo de Deus, os feitos do Senhor, ele traz também uma série de exortações e instruções imperativas para que o povo andasse em fidelidade. E as palavras de Josué, trazidas há tanto tempo atrás, elas soam para nós tão oportunas no dia de hoje, quando nós temos visto as pessoas paulatinamente se afastando do Evangelho de Jesus Cristo e tentando andar por outros caminhos, tentando trazer para o seio da igreja coisas que têm entristecido o coração de Deus e que são frontalmente contrárias àquilo que o Senhor ordena em sua santa palavra. Nós estamos vivendo um tempo de grandes escândalos no meio da igreja, grandes escândalos que têm repercutido lá fora, e é preciso que o povo de Deus volte ao primeiro amor. É importante, é imprescindível, é imperativo que o povo de Deus volte à prática das primeiras obras. E esse versículo lido, ele encerra a síntese de tudo aquilo que é requerido de nós como povo de Deus, tanto hoje como no passado, e será no futuro também, e é preciso que nós estejamos atentos para isto. É fato que nós estamos vivendo dias maus sobre a terra. Uma simples olhada à nossa volta comprova o que nós estamos dizendo. Por isso, mais do que em qualquer outra época, é necessário que o povo de Deus faça a diferença através de testemunhos que glorifiquem ao nome do Senhor. Amém? Amém. Como conseguir isto se somos emboscados a todo momento pelas ofertas do mundo, pelos estímulos do diabo e pelos apelos de nossa própria carne ainda pecaminosa? A resposta a essa pergunta, sem dúvida, é a busca de um enchimento contínuo do Espírito Santo, que nos levará a um amor profundo e reverente pelo Senhor e, consequentemente, a uma atitude de empenhada vigilância e oração. Nós falamos ontem à noite, no culto da quarta-feira, sobre a necessidade de nos enchermos do Senhor, nos enchermos de Deus. Quando nós buscamos esse enchimento a cada dia e fazemos disso
uma constante na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, o selo do Espírito, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas aquele simples selo não é suficiente para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos de mais do Espírito Santo, e nós precisamos pedir ao Senhor. E Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então peçam: Senhor, eu quero mais do teu Espírito, me enche do teu Espírito, que todos os meus espaços fiquem ocupados pela tua presença, de modo que eu possa te glorificar no meu falar, no meu agir, no meu pensar, no meu sentir, no meu andar, no meu produzir, no meu trabalhar, enfim, que a nossa vida seja um aleluia da cabeça aos pés. E quando nós trazemos essa palavra, claro que essa palavra me corta primeiro, corta o pastor Malta primeiro, de quem eu estou debaixo da autoridade. E é necessário que nós todos, que ainda não estamos prontos, porque crente maduro o Senhor colhe, nós desejemos ardentemente essa presença. Então, queridos, o empenho em guardar a alma para amar o Senhor implica em 3 ações efetivas, e eu queria compartilhar essas ações com vocês, mas à luz da palavra de Deus. A primeira ação efetiva daqueles que precisam se empenhar em guardar a sua alma para amar o Senhor é priorizar o Senhor sobre tudo e sobre todos. Será que nós temos feito assim? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor fala isso num contexto onde Ele exorta a não andarmos ansiosos de coisa alguma, quanto ao que havemos de comer ou de beber. E Ele diz naquele contexto que os gentios é que se preocupam demasiadamente com todas essas coisas. Mas se nós priorizarmos o reino de Deus, se nós buscarmos o Senhor com toda a força do nosso coração, se nós desejarmos ardentemente essa presença, aquilo de que necessitamos nos será acrescentado. Então nós precisamos aprender a realinhar os nossos valores. Em nossa lista de prioridades, o Senhor deve estar em primeiro lugar. Aí vai a pergunta para cada um de nós nessa tarde: será que o Senhor, Ele tem ocupado o centro absoluto da nossa vida? Será que o Senhor tem sido para nós o maior amor da nossa vida? Que nós possamos sair daqui nos perguntando a respeito disso, que nós possamos nos colocar à mercê do Espírito Santo de Deus, para que Ele sonde o nosso coração e Ele nos revele que lugar o Senhor tem ocupado na nossa vida. Um outro texto interessante, capítulo 22 de Mateus, versículo 37, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando o Senhor, Ele for para nós o maior amor da nossa vida e deixarmos que Ele nos conduza segundo a sua vontade soberana, sem resistência ou reclamações, veremos a sua glória em cada área do nosso viver. Hoje à tarde nós recebemos uma moça que veio fazendo aquele trabalho de agente de saúde. Elas passam nas casas fazendo a vistoria, se tem caixas d'água abertas, se tem foco de mosquito da dengue, enfim. E essa moça conversou muito lá atrás, e parecia ser uma serva, e dizendo que faz aquele trabalho, e que já faz 9 anos que está naquele trabalho, e chora todos os dias,
Porque ela entendeu, de alguma maneira, que aquilo ali não foi uma porta que Deus abriu. Eu digo, filha, se isso não foi uma porta que Deus abriu, quem foi que abriu essa porta para você? Você está empregada. Você está ganhando o seu sustento. Glorifique a Deus por essa porta. Ela disse, eu tenho pedido ao Senhor para me abrir outra porta e essa outra porta não é aberta. E eu tenho sido tão perseguida. De onde você for, você será perseguida. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. É assim que a coisa funciona. Então comece a mudar. Eu disse, ela comece a mudar o seu discurso, comece a mudar a perspectiva de visão dessa situação, comece a glorificar o Senhor por aquilo que Ele abriu para você, sim, porque o diabo não abre porta para ninguém. Então comece a glorificar o Senhor. E muitas vezes nós emitimos uma opinião equivocada acerca de situações onde nós deveríamos glorificar o Senhor e dizer, Senhor, eu não estou enxergando nada, não estou enxergando nada de bom nessa situação, mas eu quero que o Senhor entenda que eu sou grata ao Senhor por isso, porque eu sei que no momento ou outro o Senhor vai se revelar a mim de alguma maneira especial. Então, priorize Deus em cada situação, mesmo naquelas situações que você não esteja entendendo nada. Você diga assim, eu não estou entendendo isso, eu não sei porque isso aconteceu comigo. Espere um pouquinho mais, aquiete o seu coração, que o Senhor vai se revelar a você naquela situação em nome de Jesus. A segunda ação que o texto nos remete é obedecer à santa palavra de Deus, ou seja, o empenho em dar a alma para amar o Senhor implica nessas três ações. A primeira ação é priorizar o Senhor sobre tudo e sobre todos. Segundo lugar, obedecer à santa palavra de Deus. E nós cantamos há pouco, crer e observar. Tem um texto que fala sobre isso, 1 Samuel, capítulo 15, 22 e 23, a primeira parte do versículo 23, diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Então eu queria fazer um pequeno parêntese aqui e chamar a sua atenção para que você pare de fazer tantos sacrifícios. Muitas vezes nós saímos, como se diz popularmente, de Herodes a Pilatos. De uma igreja para outra, de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, sacrifício, 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 corrente, corrente, corrente. Obedeça a palavra. Obedeça a palavra de Deus e deixe o Senhor ministrar o seu coração, aquiete o seu espírito na presença de Deus. Olha, a rebelião e a arrogância, a teimosia, a obstinação são semelhantes à feitiçaria e à idolatria. O grande sacrifício Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Tudo que Ele requer de nós hoje é obediência. Que nós nos entreguemos a Ele, que possamos dizer: Senhor, eu creio que o Senhor está nessa situação, eu recebo isso da sua parte, Pai, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor tem o controle soberano de todas as coisas. Um outro texto também nos remete a isso, está em João capítulo 14, versículo 21, 23 e 24, eu estou lendo na linguagem da Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama,
não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então, obediência testifica do amor. Quando você começa a fazer milhares de sacrifícios, você está dizendo: Senhor, eu não estou confiando na sua graça, eu não estou confiando no sacrifício que o Senhor já fez por mim na cruz do Calvário, eu estou confiando no meu esforço pessoal, eu estou confiando no meu sacrifício, porque a única coisa que o Senhor requer de nós é a obediência. Então, o Senhor se revela àquele que o obedece em amor. O Senhor faz morada naquele que o ama em obediência. Amém? Amém. Um outro texto que nós podemos recorrer é um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, quando ali é dito o seguinte: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Muitas vezes nós estamos vivendo uma situação, nós somos colocados diante de uma situação, de um impasse, onde nós precisamos falar daquilo que cremos, mesmo com prejuízo próprio, do ponto de vista humano. Mas é preciso que esses homens não vão fazer isso, porque isso vai de encontro àquilo que eu creio, isso vai de encontro ao meu Deus, e eu não posso fazer isso, porque importa mais obedecer a Deus do que a homens. Amém? Amém. A terceira ação é resistir à carnalidade. Então, aqueles que amam a Deus, priorizam o Senhor, obedecem a sua palavra e resistem à carnalidade. Eu vou chamar-nos alguns textos da palavra. O primeiro texto, a maioria dos textos está em Romanos. E o primeiro texto está em Romanos 6, versículos 11 a 14, e diz o seguinte: escuta só. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o que Paulo está dizendo aqui é aquilo que ele recomenda lá no capítulo 12 dessa mesma epístola, versículos 1 e 2, quando ele chama essa oferta nossa, essa oferta viva, como culto racional. E esse culto racional, essa entrega diária da nossa vida, do nosso corpo, dos membros do nosso corpo, dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração, das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos ouvidos, dos nossos lábios ao Senhor, isso tem que ser feito todos os dias. Porque a nossa carne, ela não se converte, ela vai precisar ser domada pelo Espírito, nossa mente vai precisar ser renovada pela palavra, e essa carne domada pelo Espírito até o dia da ressurreição, quando nós teremos o nosso corpo glorificado à semelhança do corpo de Jesus. Mas isso é algo que precisa acontecer diariamente. Todos os dias nós temos uma jornada pela frente a ser empreendida, nós temos uma guerra a ser travada, e nós precisamos recorrer ao Senhor, que Ele nos conceda aqueles instrumentos e aquelas armas espirituais para a batalha do dia. Mas a primeira e maior das batalhas nós enfrentamos contra a nossa própria inclinação, contra a própria inclinação da nossa carne. Vocês se lembram que nós somos todos os dias entregues à morte, todos os dias nós somos emboscados pelas artimanhas do maligno, todos os dias nós somos emboscados pelos apelos do mundo, mas sobretudo por aquilo que a nossa carne anseia e que vai de encontro
a vontade de Deus. O segundo texto está em Romanos 8, versículos 5 a 9, que diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem anda de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que para resistirmos aos apelos da carne, precisamos nos encher do Espírito Santo a cada dia. Onde nós pregamos em Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então que nós hoje possamos sair daqui clamando ao Senhor que nos encha, que nos encha, que nos encha, que nos faça transbordar do Espírito Santo de Deus. Amém? E quando os crentes que estão sobre a terra despertarem de uma forma avivada para isto, nós deixaremos de ter os escândalos que temos visto, e a glória de Deus encherá essa terra como as águas cobrem o mar. Se cada cristão, no seu próprio lugar, buscar o Senhor de todo o coração, o Senhor se deixará achar. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Amém? Amém. O terceiro texto está também em Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14, diz o seguinte: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Qual o efeito desse enchimento do Espírito que nós estamos ansiando, falando, buscando, desejando de todo o nosso coração? Esse enchimento produzirá um testemunho que glorifica o nome do Senhor. O que esse texto, lá de trás de Josué, nos ensina hoje? Vamos ver. A salvação, ela é de graça e pela graça. Depende apenas de Deus, é ideia de Deus, é iniciativa de Deus, acontece por meio dele, alcançando o homem, através de um chamado irresistível de sua maravilhosa graça. A santificação é trabalho de Deus também pela graça no coração regenerado do homem, mas depende do quanto esse homem se deixa ministrar pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: eu tive uma impressão no meu coração, mas eu achei que aquilo não era de Deus. Olha, Deus não leva você para ser tentado. Deus a ninguém tenta. Então que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Esse crescimento, essa santificação é uma parceria entre o Espírito Santo e o homem regenerado. Por isso o texto fala de empenho, que sugere esforço, trabalho. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço, ele ganha com esforço. E aqui nesse texto não fala de salvação, mas fala de santificação, fala de crescimento espiritual. Que sejamos alunos ensináveis, diligentes, para nos deixar ministrar
ministrar pelo mestre por excelência. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração, operando as mudanças profundas que precisam acontecer em nós, em todos nós, independente de sexo, idade, cor, raça, não importa, todos precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros. Amém?